Como tu falou, o tema da ciência ele é um pouco desconhecido ou tratado como de forma marginal, né, no dia a dia, né, inclusive dos jornais, né. Muitas vezes as pessoas mesmo não sabem qual a consequência de um corte no Ministério de Ciência e Tecnologia, como o que a gente teve nos últimos anos, né. Esse ano o Ministério de Ciência e Tecnologia teve um orçamento de 2,8 bilhões de reais, em comparação com o orçamento de 2013, que era de 8,9 bi. Esses dois, bom, mesmo o orçamento de 8,9 é pouquíssimo, né, em relação ao 2,8. E ainda para 2018 a previsão é que haja outro corte de 40%. Nesse orçamento já recortado de 2,8 vai levar o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia para algo em torno de 1,6 bilhões de reais, que não é nada, né? Se a gente for comparar com alguns países desenvolvidos, o orçamento público em ciência e tecnologia dos Estados Unidos está na ordem de 250 bilhões de dólares, né? Quase 500 bilhões de reais versus 1,4 bilhões que será o nosso orçamento. Com um orçamento desse tamanho em ciência e tecnologia e com outras medidas que interferem no campo científico e tecnológico, como é o caso da abertura para investimentos estrangeiros na Petrobras, o tema da venda da Embraer, que a gente pode conversar daqui a pouco, isso coloca o país numa situação de ter que importar conhecimentos e tecnologias que estão sendo usadas no nosso dia a dia. Quando a gente fala em ciência e tecnologia, a gente não está falando somente em grandes computadores para cálculos matemáticos avançados, em foguetes, satélites. A gente está falando de instrumentos que a gente usa, automóveis, computadores, máquinas, que têm embutido componentes da ciência e tecnologia mais avançada, digamos assim, né? Então, o fato de não investir em ciência e tecnologia, ele faz com que o que nós definimos como uma condição de dependência tecnológica. Nós não temos condição de definir o que nem como produzir, o que é muito grave para qualquer país. Ter que depender de outros países, de grandes empresas multinacionais, para poder ter os instrumentos básicos para tocar a vida em sociedade. Então é extremamente grave a situação. Eu convido o ouvinte do programa a olhar ao redor na sua casa e tentar ver quais os aparelhos eletrônicos que são usados que são nacionais. E a conclusão é que nenhum aparelho eletrônico ou automóvel, qualquer aparelho de maior refinamento científico ou tecnológico ou que exija maior conhecimento, são todos importados. E nós nos acostumamos a conviver com isso. Com computadores importados, com celulares importados, com automóveis que são de multinacionais, que podem ser produzidos no Brasil, mas são montadoras de automóveis. Então é muito grave o fato de a gente ter que conviver no dia a dia com produtos tecnológicos importados e o fato disso estar naturalizado na vida das pessoas, né? Como eu falei, quais são as complicações de uma condição de dependência tecnológica? O fato de que tudo é produzido fora, vem para cá, é simplesmente montado, isso interfere na geração de empregos qualificados, isso interfere na construção de um parque industrial, científico, técnico do país, isso interfere no emprego de cientistas, de tecnólogos. O sul da ilha aqui tem muitos estudantes universitários vivendo aqui, e para aqueles que são das áreas das ciências duras, o futuro como cientista é um dilema interminável, porque não existe emprego. As universidades, que também fazem parte desse pacote de corte, de ajuste, retrocesso do governo Temer, fechando as vagas de professores efetivos, de pesquisadores. Então, um estudante, por exemplo, da área de biologia, que tem a graduação, mestrado, doutorado na genética, por exemplo, ele tem que ir embora. Ele não tem... Eu tenho vários amigos doutorandos, doutores, que não encontram emprego, são super bem formados e têm interesse científico, gostariam de desenvolver um projeto nacional na área de ciência e tecnologia e são obrigados a sair do país. Então essa fuga de cérebros ela é grave e empobrece o país, né? A gente não, é um empobrecimento invisível, porque a gente manda embora nossos melhores cérebros, né? E outro elemento importante que tu falaste aí, que a gente também deve falar, é sobre isso, as universidades, né? Cada vez mais agora também menos recursos e a possibilidade concreta da privatização. E a gente sabe que no Brasil, o único lugar que ainda produz ciência, pouco, mas produz, é a universidade pública, né? A universidade pública, ela está submetida há muito tempo, né, a uma forma de produção de conhecimento que não nos beneficia. Isso é importante dizer em primeiro lugar.
Existe uma Organização Mundial do Conhecimento Científico que coloca as revistas dos países centrais como as prioritárias para a publicação e faz com que muitos dos nossos cientistas publiquem nessas revistas, transferindo também. É outra forma de transferência de conhecimento. Em inglês, que lá nos países centrais existe uma estrutura, que a gente chama de técnico-científica, capaz de transformar aqueles conhecimentos em produtos. Nós não temos essa estrutura. Essa estrutura foi destruída durante o período da década de 90 toda, não foi revertida nos anos Lula, nos anos do PT, e agora está destruída. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é que, numa condição em que não há investimento em ciência e tecnologia, em que o país se tornou basicamente um exportador de produtos primários, quem viaja pelo Brasil de carro, ou mesmo de avião, né, vê que o Brasil hoje se tornou uma grande plantação de cana, de soja, boi, pinos. Essas atividades econômicas exigem muito pouco de ciência e tecnologia ou compram em forma de sementes, fertilizantes, agrotóxicos de empresas multinacionais que já vêm com patente fechada. Então, interferem muito pouco na produção, né, de ciência e tecnologia. Isso faz com que as nossas universidades passem a ser um mero formador de mão de obra técnica, né, mesmo que tenha o diploma superior, de ensino superior, que vão operar, no caso das ciências duras, das engenharias, tecnologias importadas. Muito pouca capacidade criativa. E, já que importamos tudo de ciência e tecnologia, ou quase tudo, o setor vinculado, a parte vinculada ao tripé, que é a pesquisa, vai deixar de existir ou vai estar subordinada a interesses das empresas. As empresas, em geral, não investem na universidade. Então, o mito que a privatização vai trazer recurso para a universidade é um mito, como eu falei. O que vai acontecer e o que acontece hoje é parasitismo das empresas. Então, as empresas entram na universidade, investem muito pouco, e usam uma estrutura pública e um professor e bolsistas que foram formados com dinheiro público. Então, o projeto do governo Temer, né, é esse, de transformar a universidade numa mera formadora de mão de obra técnica e pesquisas vinculadas, marginais, mas vinculadas ao interesse das grandes empresas. Isso sem falar na possibilidade, inclusive, de cobrança de mensalidade que foi colocada já esse ano, né? E essa questão que tu colocas aí, né, de que na medida em que a gente não produz ciência, não produz novas tecnologias, não produz conhecimento criativo, também acaba influindo na própria indústria. Quer dizer, a indústria também vai miando, ela vai se acabando. Inclusive, os números dão conta disso, né? Essa semana saiu o resultado do emprego, né? E o setor que mais fechou postos de trabalho foi a indústria. Além disso, durante o ano e durante os últimos anos, há um fenômeno que a gente chama em economia, que é um fenômeno de desindustrialização ou regressão industrial. O que significa isso? Que muitas empresas que existiam antes no país foram fechando. Foram fechando para quê? Para dar margem à importação de máquinas, equipamentos, têxteis. A indústria têxtil aqui no sul do estado, aqui em Santa Catarina, ela quebrou basicamente. Quebrou pela importação de produtos, em sua maioria chineses, que agora são apenas... A Hering, por exemplo, virou uma grande importadora de tecidos, ela não produz quase nenhum tecido aqui, apenas põe a etiqueta e revende. Isso é brutal para um país como o Brasil, um país dependente, que 50%, 60% da sua população ainda se encontra numa condição de informalidade. Então toda a estrutura industrial é influenciada por um investimento em ciência e tecnologia. Ou por uma política de Estado de garantir uma soberania industrial, uma soberania tecnológica, ou não. Ou abrir as portas para que a gente afunde ou se coloque cada vez mais num lugar retardatário, né, no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Isso aí também entra aquilo que falávamos antes também da questão da Embraer, né? Porque a Embraer é uma das empresas mais importantes aí do Brasil, inclusive de produção de conhecimento, fazendo aviões que eram vendidos para fora, agora já também para ser entregue para multinacionais. O projeto da Embraer é interessante, porque ele vem sofrendo ataques ao longo do tempo. O projeto, que inicialmente era um projeto de soberania do espaço aéreo brasileiro, tanto em termos de transporte como em termos de monitoramento do espaço aéreo, ele foi perdendo, desde o governo Fernando Henrique, foi perdendo espaço para a construção de uma empresa mista, né? Uma privatização encoberta da Embraer, que desarticulou uma parte do setor aeroespacial brasileiro através da importação de peças.
metade das peças dos aviões da Embraer são importadas, né? E as de maior tecnologia. Porém, a Embraer ainda tem espaços estratégicos, que é o que o governo Temer parece que está querendo atacar através dessa fusão, possível fusão, que ainda as notícias são muito obscuras, parece que teve aí uma negociação que não apareceu, que acontece há muito tempo com a Boeing, e ninguém sabe realmente se vai operar uma fusão entre a Boeing e a Embraer, o que seria trágico, porque a Boeing não é só uma empresa de avião, ela está no âmbito do setor aeroespacial de defesa dos Estados Unidos. Ela produz para o setor de defesa dos Estados Unidos, ela produz aviões de guerra, ela produz sistemas de monitoramento, ela produz sistemas inteligentes, etc. Ela não é uma empresa de avião. Então, se a Boeing entrar, vai ter acesso, né, a muitas informações, porque a Embraer também tem subsidiárias que atuam no campo aeroespacial militar. A Embraer hoje é a única empresa que detém as informações sobre todo o espaço aéreo do país. É a empresa responsável pela construção do sistema geoestacionário de monitoramento, através de satélites, proteção das fronteiras, e todo o setor militar da Embraer, que é um setor vinculado, por exemplo, ao desenvolvimento do combustível nuclear para aviões. Ou seja, setores estratégicos que estão em risco, justamente por essa ideia de que... Uma ideia absurda, inclusive, para organismos internacionais, de que é a hora de abrir o país e que a concorrência no âmbito da ciência e tecnologia é aquilo que faz avançar. A ciência e tecnologia sempre foi um problema de Estado e um problema de monopólio. Não foi o Vale do Silício que fez os Estados Unidos chegarem aonde chegaram no campo da tecnologia. Não são 5 pessoas iluminadas, Steve Jobs, como é o cara da Bill Gates, que geraram o complexo tecnológico estadunidense. É uma política de Estado. Os Estados Unidos são o país que mais investem recursos públicos em ciência e tecnologia. Então, a ideia do Brasil de abertura do campo da ciência e tecnologia, como se ela operasse no livre mercado, é uma fantasia. E só vai colocar a gente no fundo do poço, né?